Muito bom dia, meus queridos irmãos e amigos. Que a paz e a maravilhosa graça do Senhor Jesus esteja atuando na sua vida, te trazendo esperança, alegria e muita paz. Hoje eu gostaria de falar de um assunto que tanto é sério como também é preocupante. Esse assunto é exatamente o suicídio. E como todos vocês muito bem sabem, o mês de setembro é o mês escolhido para que esse tema da depressão, do suicídio, seja um tema bastante divulgado e tratado em nosso país. É o famoso Setembro Amarelo. Desde o dia 10 de setembro de 2006, essa foi a data escolhida para o combate a essa terrível enfermidade emocional, que é essa tristeza profunda que leva muitas pessoas a darem cabo da sua própria vida. De fato, quem tem em sua família alguém que já tirou a própria vida, ou que talvez esteja me assistindo nesse momento e já considerou essa possibilidade na sua própria vida, sabe muito bem a dor, a tristeza e a angústia que tomam conta de nós quando temos que lidar com toda essa aflição profunda da alma. Mas quanto à Bíblia, será que nós temos nas Escrituras indício de pessoas que passaram pelo vale da depressão? De pessoas que se viram mergulhadas na mais profunda angústia, a tal ponto de desejarem a morte? Será que é falta de fé alguém no profundo da sua angústia desejar que a morte chegue? Essas são perguntas muitas vezes que se evita fazer, tanto nas igrejas como também nas conversas particulares. E é óbvio que numa devocional de 10 minutos não se pode responder com profundidade a elas. Mas eu gostaria de compartilhar um texto rapidamente com vocês para lançar uma pequena fresta de luz sobre essa questão. Esse texto está no livro de Jó. Eu gostaria de ler para vocês o capítulo 6, versículo de número 8 até o versículo de número 13. Diz assim: Quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que anelo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria a minha consolação e saltaria de contente na minha dor. Que ele não poupa, porque não tenho negado as palavras do santo. Por que esperar, se já não tenho forças? Por que prolongar a vida, se o meu fim é certo? Acaso a minha força é a força da pedra? Que é de bronze a minha carne? Não, jamais haverá socorro para mim. Foram afastados de mim os meus recursos. Queridos, todos nós conhecemos muito bem a história de Jó. Jó foi um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Um homem fiel à sua esposa e que nunca colocou os olhos sobre uma donzela para desejá-la, uma vez casado com a sua esposa. Foi esposo de uma única mulher, que teve uma vida próspera em todos os sentidos, uma família grande e, diga-se de passagem, uma vida piedosa. A Bíblia nos conta que Jó levantava-se de madrugada para oferecer sacrifícios a Deus pelo pecado de seus filhos, para expiar o pecado de seus filhos em Cristo Jesus por meio do sacrifício. Mas eis que a vida de Jó sofre um revés extraordinário. O maligno pede a Deus para provar a vida de Jó. Deus conhecia Jó
sabia de sua integridade e de seu valor, e o consentiu. E naquele contexto, Jó perde todos os seus empregados, todos os seus bens, todos os seus filhos e toda a sua saúde. Alguns amigos vêm consolá-lo e lançam muitas dúvidas acerca do porquê de Jó estar passando por aquilo. Chegam a dizer claramente que Jó deve ter cometido algum forte agravo contra Deus para estar passando por toda aquela prova. E na verdade os sofrimentos de Jó não foram decorrentes de seus pecados, mas sim decorrentes de sua fidelidade. E no auge do seu sofrimento, profundamente enfermo e angustiado, olhando e não vendo mais os seus bens, os seus filhos, não vendo mais chance de melhora, sem entender, sem compreender por que a vida vira de cabeça para baixo daquela forma, Jó então deseja a morte. Ele diz: que bom seria que Deus já me esmagasse de fato. Não tem mais sentido viver. Para que viver? Mas me chama a atenção que Jó, no seu vale de angústia e depressão, ele não consegue deixar de ser fiel a Deus e de buscar no Senhor esperança para a sua vida. Em todo tempo, em todo vale da angústia, Jó clama a Deus, Jó ora ao Senhor, Jó apresenta seus medos diante do Senhor. Ele apresenta todos os seus questionamentos, suas dúvidas. Ele dialoga com Deus e compartilha toda a angústia de sua alma e chega a pedir ao Senhor que o leve, que tire sua vida. Ainda que Jó deseje naquele momento de profundo desespero que o Senhor leve, que o Senhor tome a sua vida, todavia Jó não dá cabo de si mesmo. Ele se lança ao Senhor em oração, para que o Senhor esteja com ele naquele vale profundo e possa fazê-lo entender o que se passa. Ao fim de toda aquela jornada de angústia, Jó compreende que Deus é perfeito em tudo o que faz, que ainda que a vida seja marcada por sofrimentos atrozes, Deus tem santos propósitos em cada um deles, e que depois da mais renhida e pavorosa tempestade, os raios da bonança voltam a resplandecer no céu de nossas almas. Meus queridos irmãos e amigos, é possível sim, a um crente sincero, verdadeiro e piedoso, sentir-se profundamente abatido diante das circunstâncias que o cercam. Mas tem uma coisa que nós não vemos na vida do crente, mesmo no mais profundo vale de sua angústia, é esse crente deixar de pensar em Deus e deixar de buscar em Deus resposta à sua angústia. É o que Jó faz. E se você que está me assistindo nesse momento se sente assim, se hoje é aquele dia que você diz: Deus, tira minha vida hoje, Senhor, já não suporto mais viver, eu quero lhe dizer duas coisas. Primeiro, não dê cabo de sua vida. Sua vida não pertence a você, ela pertence a Deus. Foi o Senhor quem a deu a você, e somente o Senhor pode tirá-la de você. Segunda coisa, apesar de parecer o contrário, você é extremamente amado e amada pelo Senhor. O Senhor tem prazer em você. O Senhor se alegra com a sua vida. Foi o Senhor quem te colocou neste mundo. É o Senhor quem é o Senhor das circunstâncias. E Ele tem propósitos em todas as coisas que Ele faz.
Volte-se para Deus. Ore ao Senhor. Se você só consegue chorar, chore diante do Senhor. Se você se sente sem forças, diga isso ao Senhor. Clame ao Senhor. Grite ao Senhor. Se humilhe diante do Senhor. E o Senhor, com a sua boa mão, com a sua graça maravilhosa, haverá de te segurar pela tua mão direita, te levantar e te renovar. É em Deus que está o nosso renovo. É em Deus que estão as nossas esperanças. Ainda que o vale seja profundo, ainda que seja um vale da sombra da morte, como o que Jó enfrentava ali, nunca se esqueça de que Deus está com você e que o sol haverá de voltar a brilhar. Não desista de você mesmo. Não abra mão de você mesmo, mas se volte para Deus. Senhor amado, toca esse coração que me assiste nesse momento, que hoje talvez tenha sua mente inundada pelos pensamentos mais profundos e tristes, mas eu clamo que o Senhor visite o seu coração, assim como visitou o coração de Jó. E Jó foi renovado de seu sofrimento e de suas angústias. E após um tempo de tribulações, o Senhor resplandeceu bondosamente sobre ele e lhe devolveu em dobro tudo aquilo que antes ele tinha. E Jó fez jus à sua fé e declarou: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Que o Senhor nos renove e salve estas vidas que agora pensam em dar cabo de si mesmas e os livre da morte, porque Tu és Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te proteja e te guarde. E se esse vídeo trouxe esperança ao seu coração, compartilhe com outros que estão sofrendo. Em nome de Jesus.